Segurei minha caneca de café com força, olhando para os meus pais do outro lado da mesa de jantar da casa chique deles, a mesma mesa onde já tinham me falado várias vezes que eu não estava honrando o nome da família. E agora, ali estavam eles, me pedindo para entregar tudo o que construí, pro meu irmão, o Marcos. Ele precisa de um recomeço, Olivia, disse minha mãe, estendendo a mão para dar um tapinha na minha. Você sabe como tem sido difícil para ele desde que largou a faculdade de administração. Puxei minha mão de volta, lembrando de todas as noites em claro que passei construindo minha empresa do zero. 5 anos atrás, comecei com só $500 e o sonho de criar embalagens sustentáveis. Hoje, a Green Pack Industries vale mais de $8 milhões e tem contratos em 3 continentes. Difícil para ele? Falei, sem conseguir esconder o tom da minha voz. O Marcos nunca trabalhou um dia na vida. Ele mora na casa da piscina há 3 anos, torrando dinheiro em projetos que nunca saem do papel. Meu pai pigarreou, ajeitando a gravata de grife. É exatamente por isso que ele precisa dessa oportunidade. Seu irmão tem visão, Olivia. Ele só precisa da plataforma certa para colocar em prática. E essa plataforma é a minha empresa. Soltei uma risada amarga. A empresa que eu construí enquanto trabalhava em 2 empregos. Aquela que vocês diziam que era perda de tempo. Lembrei de como riram de mim quando falei da ideia de fazer embalagens biodegradáveis. Continua com sua contabilidade, meu pai disse naquela época. Deixa os negócios de verdade pro seu irmão. Mas eu não dei ouvidos. Usei minhas economias. Aluguei uma salinha de escritório e passei meses ligando para possíveis clientes. Sobrevivi com miojo e café, trabalhando 18 horas por dia para transformar meu sonho em realidade. Erramos sobre o seu projetinho, disse minha mãe, com um gesto de desdém. Mas agora que deu certo, imagina o que o Marcos poderia fazer com ele. Ele tem contatos, tem charme. Ele não tem nada, e interrompi. Só dinheiro de vocês e um ego gigante. O rosto do meu pai ficou sério. Cuidado com o tom, mocinha. Estamos tentando ajudar vocês dois. Marcos precisa de orientação. E você? Bem, você já provou seu ponto. Não provou? Isso não é suficiente? Provei meu ponto? Olhei para ele, percebendo que, para os meus pais, meu sucesso era só uma fase, algo que eu precisava tirar do meu sistema antes de seguir o caminho certo que eles queriam. A reunião do conselho é na semana que vem, e ele continuou, empurrando uma pasta pela mesa. Já conversamos com o Marcos sobre ele virar CEO, só falta sua assinatura. Minhas mãos tremiam quando abri a pasta. Lá estavam os papéis de transferência, prontos, só esperando minha assinatura. Eles tinham planejado isso fazia tempo, enquanto eu estava ocupada expandindo a empresa, falando com clientes internacionais, desenvolvendo novas linhas de produtos. Eles estavam preparando tudo para dar a empresa pro meu irmão desempregado. Isso é loucura, falei, fechando a pasta. Vocês não podem estar falando sério. Esperam mesmo que eu entregue minha empresa para alguém que nem conseguiu terminar a faculdade? Faculdade não é tudo, respondeu minha mãe com desdém. Seu irmão tem instinto para negócios. Ele só precisa de uma chance para provar isso. Tipo a chance que ele teve com a empresa de investimentos do papai? Aquela onde ele perdeu $500 mil em decisões ruins. Me levantei, a cadeira raspando no chão. Ou como aquele negócio de criptomoeda que acabou sendo um esquema de pirâmide. Foram experiências de aprendizado, defendeu meu pai. Marcos amadureceu desde então. Olhei ao redor daquela sala de jantar elegante, com obras de arte caras, um lustre de cristal, e a vista pro jardim super bem cuidado. Tudo naquela casa gritava dinheiro velho e privilégio. O mesmo privilégio que deixou Marcos fracassar várias vezes, enquanto eu tive que ralar por cada oportunidade. Eu não vou assinar nada, falei firme. A Green Pack é minha. Eu construí essa empresa do zero, sem a ajuda de vocês e sem os seus contatos. O rosto da minha mãe mudou para aquela expressão típica de quando ela não conseguia o que queria. Você tá sendo egoísta, Olivia. Pense no futuro do seu irmão. E o meu futuro? Retruquei. E o futuro dos meus funcionários? Das pessoas que trabalharam tanto quanto eu para essa empresa dar certo? Eles vão ser bem cuidados. Papai me garantiu que o Marcos tem umas ideias ótimas para reestruturar a empresa. Reestruturar? Meu sangue gelou. Você quer dizer demitir minha equipe inteira e colocar os amiguinhos dele do clube no lugar? O olhar de culpa que os dois trocaram me disse tudo. Não era só sobre dar uma chance pro Marcos. Eles queriam transformar a minha empresa num brinquedo novo pro grupinho social deles.
Mais uma forma de manter a imagem de família de sucesso. O Marcos tem conexões, papai disse com aquele tom calmo, como se estivesse explicando algo para uma criança. Gente que pode levar a Green Impact para um nível mais alto. Você fez um bom trabalho com essa ideia ambiental, mas agora é hora de pensar maior. Quase ri da ironia. A ideia ambiental, que ele sempre tratou como bobagem, foi justamente o que revolucionou o setor de embalagens. A gente ganhou prêmios de inovação, saiu em revistas de negócios importantes, e, o mais importante, a gente realmente ajudou a reduzir o uso de plástico no mundo. Eu tô indo embora, falei, pegando minha bolsa. E se algum de vocês tentar me pressionar de novo com isso, eu vou. Cuidado com o que vai dizer, a voz do papai ficou dura. Lembre-se com quem você tá falando. Somos seus pais. Queremos o melhor para essa família. Não, e respondi, encarando ele. Vocês querem o melhor pro Marcos. Sempre quiseram. Saí em direção ao meu carro, mas a voz da minha mãe veio atrás de mim. Pensa bem, querida. A família vem em primeiro lugar. Família. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu dirigia. Eles nunca me trataram como família quando eu estava lá atrás, ralando, fazendo mil bicos para financiar meu sonho. Nunca ofereceram ajuda quando eu dormia num futon no escritório porque estava exausta demais para ir para casa. Nunca acreditaram em mim, até o meu sucesso virar algo que eles podiam usar para beneficiar o Marcos. No sinal vermelho, peguei o celular e fiz a ligação que devia ter feito anos atrás. Sara, é a Olivia. Lembra da nossa conversa sobre reestruturação da empresa? Acho que chegou a hora. A voz da minha advogada estava calma, mas atenta. Eles estão tentando alguma coisa? Eles querem que eu entregue a empresa pro Marcos. Já até prepararam os papéis. Aqueles idiotas, ela respondeu. A Sara conhecia minha família fazia tempo. Já tinha percebido o favoritismo deles pelo Marcos e como sempre ignoravam minhas conquistas. Não se preocupa. A gente se preparou para isso. Passa aqui no escritório amanhã cedo. E Olivia, não assina nada. Eu não vou, prometi. E só de dizer isso, já me senti mais leve. Mas, Sara, completei, eu quero que eles lembrem com quem estão mexendo. Quero que eles entendam o que acontece quando me subestimam. Quando desliguei, senti como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Passei anos tentando provar para os meus pais que eu era capaz, que meu caminho também podia dar certo. Mas agora eu via com clareza, nunca foi sobre minhas conquistas, foi sempre sobre controle. Pois bem, agora eles iam descobrir que eu também sabia jogar pesado. Eu construí a Green Impact do zero, e ia lutar com tudo o que eu tinha para proteger a empresa, não só do Marcos, mas de qualquer um que ameaçasse o que a gente construiu. O dia seguinte prometia. No escritório da Sara, parecia que a gente estava se preparando para uma batalha. Tinha documentos espalhados por toda a mesa de mogno. Ela explicava a nossa estratégia, o cabelo loiro um pouco bagunçado de tantas horas de preparação. Seus pais cometeram 3 erros, ela disse, destacando trechos dos documentos da empresa. Primeiro, acharam que você não ia reagir. Segundo, confiaram demais nas conexões sociais deles. E terceiro, ela sorriu com aquele brilho nos olhos, esqueceram quem é que realmente tem as patentes. Me inclinei, curiosa. As fórmulas dos polímeros biodegradáveis. Exatamente. O sucesso da Green Impact não é só a empresa, são as inovações, e elas estão todas registradas no seu nome, não no nome da empresa. Um plano começou a se formar na minha cabeça, mesmo que, de alguma forma, eles conseguissem forçar uma aquisição, iam ficar com uma empresa sem a tecnologia principal. Mas não vamos deixar isso acontecer, disse Sara. Já pedi uma reunião de emergência com o conselho. Seus pais podem ter conversado com o Marcos sobre o cargo de CEO, mas eles não têm poder para decidir isso sozinhos. Naquele momento, meu celular vibrou. Era o Marcos. Mostrei a tela para Sara, que assentiu, coloquei no viva voz. E aí, mana, a voz dele veio animada. Falsa. Mamãe e papai me contaram da proposta. Acho que é uma ótima chance para a gente trabalhar juntos. Vi a Sara revirar os olhos. Não existe esse nós, Marcos, e não vai ter nenhuma aquisição. Não dificulta, Olivia, ele respondeu. Você sabe que eu sempre tive um jeito para negócios, com minhas conexões e, seja lá o que você faz com plástico, a gente podia levar a empresa para outro nível. Meu tanto faz veio seguido de uma risada.
Você quer dizer a tecnologia revolucionária de embalagens biodegradáveis, aquela que fez a Green Impact ser líder no mercado? A mesma que você chamou de coisa de hippie 3 anos atrás? Ficou um silêncio. A voz dele voltou mais fria. Escuta, isso vai acontecer, goste você ou não. Papai já falou com os amigos dele no conselho. Você pode colaborar e continuar com um cargo, ou dificultar tudo e acabar fora. Sarah já estava anotando tudo, registrando cada ameaça. Falei firme. Valeu pelo aviso, Marcos. Boa sorte com sua tentativa de aquisição hostil. Desliguei antes dele responder. Sarah olhou para mim sorrindo. Isso foi ótimo. Ameaças documentadas e uma confissão de que eles estão tentando tomar o controle da empresa. Ela puxou outro documento, com o selo do escritório de patentes. Pesquisei ontem à noite. Novidade quente, sua fórmula nova de polímero, aquela que fazendo o plástico se biodegradar em 30 dias. Grandes empresas já estão interessadas em licenciar. A Palmer Industries, falei, lembrando da reunião da semana passada. Eles ofereceram 8 milhões pelos direitos exclusivos. Para você, Olivia, Sarah reforçou, não para a Green Impact. Foi genial você ter registrado no seu nome. Sorri lembrando como meu pai riu da minha paranoia de manter as patentes separadas da empresa. Sempre tenha um plano B, repeti, jogando as palavras dele de volta. Pois é, e seu plano B acabou de virar a nossa arma principal. Se eles tentarem te tirar à força, você pode ir embora, levando com você a tecnologia que faz a Green Impact valer alguma coisa. Eles vão ficar com uma casca vazia e um papel timbrado. Meu celular vibrou, um e-mail do meu pai. Assunto, aviso final. Lá dentro, uma ameaça mal disfarçada sobre lealdade familiar e consequências. Eles ainda acham que estão lidando com aquela garotinha que implorava por aprovação, falei, apagando o e-mail. Tá na hora de mostrar quem eu sou agora. Sarah começou a guardar os documentos. A reunião de emergência do conselho é amanhã de manhã. Seus pais vão tentar encher com aliados deles, mas eles não fazem ideia de quantos membros realmente respeitam o que você construiu. Eles nunca se importaram em entender meu negócio, concordei, sempre ocupados demais tentando empurrar os fracassos do Marcos. Sarah fez uma pausa. Falando nele, ele passou a manhã toda ligando para os acionistas principais, dizendo que você tá tendo um colapso e precisa ser afastada, pro bem da empresa. Meu sangue ferveu, mas respirei fundo. Alguém acreditou? 2 deles me ligaram na hora para contar o que ele estava tentando fazer, ela disse com um sorriso. Parece que falar mal da CEO que fez os lucros dispararem não funciona muito bem com quem investe. Terminamos a reunião e meu assistente bateu na porta. Senhorita Bennett, tem algo que você precisa ver. Ela me entregou um tablet, com o sistema interno de mensagens da empresa aberto. Marcos tinha conseguido acesso e estava mandando mensagens para todos os funcionários, se apresentando como o novo CEO e explicando seus planos de reestruturação. Ele quer criar pânico, Sarah disse, deixar todo mundo inseguro com os empregos, esperando que isso faça eles apoiarem ele. Pensei na minha equipe. Gente que acreditou na minha visão quando era só uma ideia, que trabalhava até tarde, finais de semana. A ideia de ver o Marcos jogando tudo isso fora me encheu de raiva. Jéssica, falei para minha assistente, convoca uma reunião geral, agora. 20 minutos depois, eu estava na sala de conferência principal, de frente para os rostos preocupados da minha equipe. Muitos estavam com os celulares na mão, mostrando uns para os outros as mensagens do Marcos. Imagino que todos vocês receberam uma mensagem do Marcos Bennett, dizendo que ele vai assumir como CEO. Comecei a falar com a voz firme e clara. Quero ser totalmente honesta com vocês sobre o que está acontecendo. Expliquei tudo, que meus pais estavam tentando me forçar a sair, as ameaças do Marcos, e, mais importante, meu plano para responder à altura. Enquanto eu falava, dava para ver o clima na sala mudando, a tensão foi sumindo e deu lugar à determinação. Essa empresa foi construída com inovação, integridade e o trabalho duro de cada um de vocês. Terminei dizendo, ninguém vai tirar isso da gente, nem meu irmão, nem meus pais, nem ninguém. A sala inteira aplaudiu. Meu gerente de produção, o Michael, se levantou. A gente tá com você, Olivia, até o fim. Troquei um olhar com a Sarah e fiz um sinal, era a hora da segunda parte do plano. De volta ao meu escritório, fiz uma ligação que estava aguardando pro momento certo. Senhor Palmer,
Lembra da nossa conversa sobre o licenciamento da nova fórmula de polímero? Acho que estou pronta para negociar os termos. Na manhã da reunião do conselho, cheguei mais cedo. Meus pais já estavam lá, junto com o Marcos e 2 conselheiros que eu reconheci, amigos de golfe do meu pai. Todos olharam quando entrei. O sorriso convencido do Marcos deu uma leve tremida quando viu a Sara entrando comigo. Essa é uma reunião privada, meu pai falou seco. Sua advogada não é necessária aqui. Sara sorriu e colocou a pasta na mesa. Na verdade, como conselheira da senhora Bennett e da Greenpack Industries, minha presença aqui é não só apropriada, mas essencial, considerando o tema da reunião de hoje. Sentei na ponta da mesa, vendo os outros membros do conselho entrarem. A maioria acenou com respeito, embora alguns evitassem meu olhar. Eu sabia que meu pai tinha passado a noite toda ao telefone, pedindo favores e fazendo promessas. Quando todos estavam sentados, falei antes que ele pudesse abrir a boca. Quero começar essa reunião falando do elefante na sala. Me levantei. Meus pais e meu irmão tentaram me tirar do cargo de CEO e passar o controle da Greenpack pro Marcus Bennett, um cara que não tem nenhuma experiência nessa área, e nenhum histórico de sucesso em negócios. Marcus tentou interromper, mas levantei a mão. Não terminei. Nas últimas 48 horas, Marcus invadiu ilegalmente o sistema de mensagens da empresa, mandou mensagens falsas sobre uma mudança de liderança e tentou enganar os acionistas dizendo que eu estava mentalmente instável. Os conselheiros começaram a se mexer, desconfortáveis. Um dos aliados do meu pai, o Sr. Thompson, pigarreou. Bom, essas acusações são sérias, mas estamos aqui para falar sobre o futuro da Greenpack. Seu pai apresentou argumentos convincentes sobre uma nova liderança. Nova liderança? Repeti, fiz sinal para Sara, que começou a distribuir pastas para os conselheiros. Então vamos falar sobre liderança. Nessas pastas vocês vão encontrar o histórico financeiro completo da Greenpack sob a minha gestão, 5 anos seguidos de crescimento, 3 patentes importantes e uma avaliação atual de 8 milhões de dólares. Cliquei no controle remoto e uma apresentação apareceu na tela da sala. Também incluí a lista de todos os negócios que o Marcos tentou nos últimos 5 anos. Resultado: um prejuízo total de cerca de 2 milhões de dólares do dinheiro dos nossos pais. Isso é ridículo, Marcos gaguejou. Foram só experiências de aprendizado. Troquei o slide. Tipo o esquema de criptomoeda que fez investidores perderem $500 mil, ou a empresa de aluguel de iates, que nunca teve nenhum iate. Minha mãe levantou a voz, irritada. Não estamos aqui para discutir o passado do Marcos. Estamos aqui para falar sobre o futuro da Greenpack. Mudei para o próximo slide. Então vamos falar sobre o futuro. Mais precisamente, o futuro da nossa principal tecnologia. A sala ficou em silêncio. Todo mundo entendeu na hora o que minhas palavras significavam. Sara deu um passo à frente e começou a entregar outro conjunto de documentos. Como vocês podem ver, disse ela, com calma, as patentes da tecnologia de polímero biodegradável da Greenpack estão registradas no nome da Olivia Bennett, e não da empresa. Isso inclui a nova fórmula que chamou a atenção de todo o mercado. O rosto do meu pai ficou pálido. Você não pode fazer isso. Essas patentes são da Greenpack. Sara continuou, tranquila. A senhora Bennett foi bem clara ao registrar as patentes. A tecnologia é propriedade intelectual dela, licenciada para a Greenpack. Se houver uma mudança na liderança, o acordo de licença pode ser cancelado. A sala começou a se encher de murmúrios. O Sr. Thompson se inclinou para frente, visivelmente preocupado. O que você está dizendo, exatamente? Olhei firme nos olhos dele. Estou dizendo que, se esse conselho votar pela minha saída como CEO, eu levo comigo a tecnologia que torna essa empresa valiosa, e já tenho ofertas de várias empresas concorrentes interessadas em comprar os direitos de uso. Marcos se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Isso é chantagem, você não pode ameaçar o conselho assim. Isso não é uma ameaça, respondi com calma. Isso é negócio. Não era isso que você queria aprender, Marcos. Meu pai segurava a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Olivia, pensa bem no que está fazendo. Essa empresa é o legado da nossa família. Não, e falei, firme. Essa empresa é o meu legado. Fui eu quem construiu isso. Enquanto você jogava dinheiro nos fracassos do Marcos, fui eu quem trabalhava 18 horas por dia, enquanto você dizia para todo mundo que eu estava perdendo tempo. Fui eu quem fez isso virar um sucesso.
Enquanto vocês planejavam entregar tudo para alguém que nem entende o que a gente faz aqui. Me virei para olhar todo o conselho. A escolha é simples, ou a gente continua do jeito que está, com a liderança e inovação que trouxeram sucesso, ou vocês ficam com o Marcos, sem tecnologia, sem patentes e sem mim. Silêncio total. Dava para ver os conselheiros se entreolhando, fazendo contas na cabeça. Até os aliados mais próximos do meu pai pareciam inseguros. O senhor Thompson pigarreou de novo. Proponho adiar qualquer discussão sobre mudança de liderança e manter a gestão atual. Outro membro do conselho falou logo em seguida, apoiado. A votação foi unânime. Enquanto os conselheiros saíam, alguns vieram apertar minha mão. Olhei de canto os rostos dos meus pais. Minha mãe parecia que tinha chupado limão. Meu pai não conseguia nem me encarar. Marcos já estava no celular, provavelmente bolando o próximo esquema. Sara recolheu seus papéis, sorrindo. Isso foi um sucesso. Que tal um jantar para comemorar? Balancei a cabeça, olhando minha família sair sem dizer nada. Obrigada, mas tenho outra coisa em mente. Tem uma startup de tecnologia que eu andei observando, 2 engenheiros geniais, com uma ideia ótima, mas sem nenhum investimento. Tava pensando em usar um pouco do meu dinheiro para ajudar eles a não passar pelos mesmos obstáculos que eu passei. Sara assentiu, entendendo, criando seu próprio legado, do seu jeito. Exatamente, e respondi, sorrindo enquanto pegava minhas coisas. Afinal, é disso que os negócios se tratam, né? 6 meses depois, eu estava no meu escritório revendo os relatórios financeiros. A GreenPack quase dobrou de valor, graças ao nosso novo contrato com a Palmer Industries e mais 3 acordos grandes na Europa. A capa da revista Business Weekly dizia tudo: GreenPack Industries, o futuro das embalagens sustentáveis. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos. Jéssica, minha assistente, apareceu. Sua mãe está aqui para te ver. Não tem horário marcado. Suspirei e deixei os relatórios de lado. Pode mandar entrar. Minha mãe entrou parecendo diferente, menor, de algum jeito, sem aquele jeito arrogante de sempre. Ela ficou parada na porta por um momento antes de se sentar na minha frente. O lugar tá diferente, disse, olhando em volta, para as patentes e prêmios nas paredes, mais profissional. Já está assim faz tempo, respondi. Você que nunca se deu ao trabalho de vir aqui. Ela mexeu nervosamente na bolsa cara, claramente desconfortável. O Marcos vai se casar, com uma moça muito boa, do clube. O pai dela é? Mãe, interrompi. Por que você tá aqui? Ela respirou fundo. O noivado vai ser no fim de semana que vem. Seu pai e eu gostaríamos que você fosse, disse minha mãe. Olhei bem para ela, tentando ver se havia alguma intenção escondida ou manipulação por trás. O Marcos sabe que você veio aqui? Foi ideia dele? Ela tirou um envelope da bolsa. Depois de tudo que aconteceu, ele mudou. A terapia tem ajudado. Essa parte me pegou de surpresa. Terapia? Seu pai insistiu depois da reunião do conselho. Disse que já estava na hora do Marcos encarar os próprios problemas. Ela até conseguiu dar um sorrisinho. Ele está trabalhando na empresa do seu pai agora. Cargo inicial. Nada de tratamento especial. Não aguentei e ri. O papai deve estar sofrendo com isso. Ele também está aprendendo, respondeu ela, colocando o convite em cima da minha mesa. Todos nós estamos. Às vezes a gente precisa perder algo para perceber o valor que aquilo tinha. Peguei o envelope, mas não abri. E o que exatamente você perdeu, mãe? Ela falou baixo. Nossa filha brilhante e determinada, que construiu algo incrível, enquanto a gente estava cego demais para ver. As palavras ficaram no ar. Uma parte de mim queria ignorar tudo aquilo, continuar alimentando a raiva que me deu força por tanto tempo. Mas outra parte sabia o quanto essa raiva me custou. Eu vou pensar, disse, por fim, na festa, mas não vou prometer nada. Ela assentiu, se levantou e foi até a porta. Parou por um momento. Aquela startup que você investiu, os 2 engenheiros. Eu li sobre eles no jornal. Disseram que você foi a única investidora que realmente entendeu a visão deles. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é alguém que acredite nela, respondi, lembrando de quantas vezes eu desejei isso da minha própria família. Depois que ela foi embora, abri meu laptop e entrei no sistema da Trinity Tech, a startup onde investi.
O protótipo deles estava indo muito melhor do que o esperado. Já tinham até chamado a atenção de grandes empresas de tecnologia. Mas o que mais me deixou feliz foi ver que eles tinham criado 3 novos empregos, abrindo oportunidades para jovens engenheiros que me lembravam de mim mesmo há 5 anos atrás. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Sarah. Ouvi que sua mãe passou por aí. Respondi, sim, melhor do que eu esperava. Acho que finalmente consegui o que sempre quis deles, a empresa, mas agora com compreensão. Olhei pela janela do meu escritório, vendo o horizonte da cidade. Lembrei da garota assustada que começou essa empresa com nada além de vontade e $500. Ela só queria ser aprovada, procurava aceitação no lugar errado, medindo o sucesso pelos padrões da família, e não pelos dela. O convite ainda estava fechado na minha mesa. Talvez eu fosse sim ao noivado do Marcos. Não para provar nada para eles, mas para provar para mim mesma o quanto eu tinha crescido. No fim das contas, o verdadeiro sucesso não é só construir uma empresa, é construir a si mesma. Meu celular vibrou de novo. Jéssica, minha assistente, o pessoal da iniciativa ambiental chegou para a reunião do programa de mentoria. Pode mandar entrar, respondi, sorrindo. Era hora de ajudar outras pessoas a construírem seus próprios sonhos, do jeito delas. Afinal, isso é ser líder de verdade.